Prezados alunos, sejam bem-vindos. Tudo bem com vocês? Os próximos passos deste curso serão por mim coordenados e apresentados a vocês. Será muito bom fazer parte dessa equipe a partir de agora para aprimorarmos ainda mais os nossos conhecimentos. Meu nome é Wellington Geraldo Oliveira Carvalho Júnior, engenheiro agrônomo de formação acadêmica pela Universidade Federal de Minas Gerais e, adicionalmente, possuo mestrado em Botânica pela Universidade Federal de Viçosa. Ministrarei a vocês a disciplina de mata ciliar e aspectos legais do uso e conservação dos recursos hídricos. E hoje abordaremos o conceito e a importância das matas ciliares. Teremos 4 videoaulas e dividiremos o tempo que temos disponível para as duas temáticas anteriormente citadas de forma igualitária. Assim, teremos 2 videoaulas para o conteúdo previsto sobre mata ciliar e mais 2 videoaulas para a disciplina de aspectos legais do uso e conservação dos recursos hídricos. O conteúdo da temática de mata ciliar, a ser detalhado nas nossas 2 primeiras videoaulas, é composto por definição de matas ciliares, importância ambiental das matas ciliares, causas da degradação e ainda conservação das matas ciliares. Recomendo que vocês estejam fazendo anotações sobre o conteúdo que eu for passando a vocês, para facilitar o estudo posterior, e ainda recomendo que façam anotações das dúvidas e questionamentos para serem tratados na nossa sala de aula interativa na internet, nos nossos fóruns virtuais e também junto ao tutor. Vamos então iniciar a nossa primeira temática? Trataremos primeiramente da definição, descrição e exemplos das matas ciliares, e ainda abordaremos o segundo tópico da disciplina sobre a importância ambiental, ou seja, a função, o papel dessas formações vegetais nos ambientes em que existem ou que deveriam existir. Bem, abordaremos inicialmente o conceito de mata ciliar, mas para isso precisamos primeiro relembrar o que são os corpos d'água, assunto que certamente já foi abordado nas disciplinas anteriores. Vamos somente reforçar que essa definição de corpos d'água é bastante vasta, abrangendo desde os oceanos, os mares, lagos, passando pelos rios, córregos e canais, e ainda reservatórios construídos pelo homem. Assim, corpos d'água é a denominação genérica para qualquer manancial hídrico, curso d'água, trecho de rio, reservatório artificial ou natural, lago, lagoa ou aquífero subterrâneo. Entretanto, para tratar do conceito de mata ciliar, utilizaremos o termo cursos d'água, que é mais específico, de modo que é a denominação para fluxos de água em canal natural para a drenagem de uma bacia, tais como boqueirão, rio, riacho, ribeiro ou um córrego. Na prática, são os nossos rios e córregos e suas variantes, que são formados pela drenagem da bacia onde se encontram, como eu disse agora há pouco. Vamos então ao conceito que adotaremos para a mata ciliar, que é o seguinte. Mata ciliar, então, é a vegetação presente nas faixas marginais dos cursos d'água, ou que contorna os lagos, nascentes e açudes, situando-se em solos úmidos ou até mesmo encharcados e sujeitos às inundações periódicas. São consideradas áreas de preservação permanente, permitindo a conservação da flora e da fauna típicas e atuam na regularização dos fluxos de água e de sedimentos, na manutenção da qualidade da água e, através do sistema radicular e da copa do conjunto das plantas, constituem a proteção mais eficiente dos solos que revestem. Como podemos perceber, é um conceito bem amplo, que já adianta alguns assuntos relacionados às funções desempenhadas e até mesmo a importância da manutenção dessa vegetação. Vamos analisar novamente apenas o trecho que nos traz a definição dessa importante vegetação. É uma vegetação presente nas faixas marginais dos cursos d'água. Isso é muito importante, faixas marginais dos cursos d'água, ou que contorna os lagos, nascentes e açudes, situando-se em solos úmidos ou até mesmo encharcados e sujeitos às inundações periódicas. A partir desse trecho e observando as imagens que apresento a vocês, poderemos entender o porquê do nome que foi dado a essa formação vegetal.
A semelhança dos cílios que margeiam e protegem os nossos olhos, como vemos na imagem à esquerda, as formações vegetais que estão à beira dos cursos d'água, como vemos na figura à direita, são, por analogia à posição e também à função, denominadas ciliares. O nome mata ciliar vem do fato de serem tão importantes para a proteção de rios e lagos como são os cílios para os nossos olhos. Reparem bem nas imagens a disposição dos cílios às margens dos olhos e da formação vegetal em ambos os lados do rio. É mesmo parecido e justifica o nome, não é mesmo? Outros sinônimos também são aceitos, em algumas ocasiões, na denominação dessas matas ciliares, tais como florestas ripárias, matas de galeria, florestas beiradeiras, florestas ripícolas e também florestas ribeirinhas. Vale a pena ressaltar que profissionais e o senso comum confirmam esse conceito, abrangendo não somente as matas situadas às margens de cursos d'água, nascentes, córregos, ribeirões e rios, mas também as que rodeiam as lagoas e os lagos, com as respectivas extensões previstas em lei. Vamos visualizar alguns exemplos de matas ciliares para que possam identificar com maior facilidade? Nessa primeira imagem, então, vemos um típico rio, de largura mediana, sendo margeado por vegetação, onde é possível notar a riqueza dessa vegetação pela diversidade de espécies existentes. Notem a quantidade de árvores, o que é um indicativo da riqueza de espécies vegetais ali mantidas. Reparem também que boa parte dela ainda está preservada, principalmente no lado direito da imagem. No lado esquerdo, podemos notar um trecho descoberto de vegetação, mas que à primeira vista não podemos julgar se está de acordo ou não com a legislação de proteção vigente. Este é um assunto que abordaremos em uma outra videoaula. Vocês perceberão que a largura de mata que precisa ser preservada depende da largura do rio e também do tamanho da propriedade. Já nessa próxima figura, podemos notar claramente a preservação de vegetação ao redor de um lago. Vejam como a água destes lagos está transparente. Isso é um indício de que a mata ciliar está sendo eficiente, e ao decorrer da disciplina vocês entenderão o porquê dessa conclusão. Mas o importante agora é nos atermos à identificação da mata ciliar. Percebam que há expressiva densidade de vegetação ao redor do lago, o que caracteriza, ao menos à primeira vista, boa preservação e adequação à legislação. E por último, nessa imagem da nascente do Rio São Francisco, esse rio tão importante para todo o Brasil, já que é conhecido como Rio da Integração Nacional, podemos ver a vegetação presente que circunda e protege o local. Imagine se essas espécies vegetais não estivessem ao lado da nascente. Será que a nascente existiria? Este é um outro ponto que também trataremos quando abordaremos a importância das matas ciliares ainda nessa videoaula. Mas, mais uma vez, ressalta a necessidade de identificarmos com clareza o que é uma mata ciliar. É bem fácil, não é? Espero que tenha ficado claro, portanto, a abrangência do conceito das matas ciliares, principalmente quanto à localização dessas matas, pois no decorrer das nossas aulas e estudos perceberão a importância da identificação dessas formações, devido à importância que exercem onde estão ou onde deveriam estar presentes. Falando em importância das matas ciliares, vamos então já tratar desse assunto? Eu disse no início da aula que esse seria o nosso segundo tema a ser trabalhado neste nosso encontro, e me arrisco a dizer que é um dos mais importantes, pois poderemos identificar as funções ambientais que as matas ciliares exercem ao longo dos cursos e reservatórios d'água. Quando vamos estudar este assunto, a maioria dos textos já começa falando, mesmo em sua parte introdutória e conceitual, da importância que essas matas exercem. Vocês se lembram do conceito que apresentei agora há pouco? Vamos retomar uma parte dele, que por sinal é a maior. Nesse slide, podemos ver uma parte daquele conceito que abordamos anteriormente. Vejamos, são consideradas áreas de preservação permanente, permitindo a conservação da flora e fauna típicas e atuam na regularização dos fluxos de água e de sedimentos, na manutenção da qualidade da água e, através do sistema radicular e da copa do conjunto das plantas, constituem a proteção mais eficiente dos solos que revestem. Perceberam que, mesmo no conceito, já há forte alusão ao papel exercido por essas formações vegetais? Logo de cara, já há informação de que são áreas de preservação permanente.
ou seja, não podem ser alteradas pelo homem em suas atividades, devendo ser conservadas integralmente. Isso exatamente porque possuem todas as importâncias citadas e, em resumo, atuam na proteção mais eficiente dos solos que margeiam os cursos e reservatórios d'água. As matas ciliares são elementos importantes no manejo e conservação de uma bacia hidrográfica, especialmente sob a ótica da manutenção ou melhoria dos aspectos qualitativos e quantitativos dos recursos hídricos a que estão associadas. As matas ciliares estão relacionadas à proteção de mananciais e reservatórios pela estabilização de ribanceiras, também na preservação de enchentes e contenção do carreamento de sedimentos e poluentes para os cursos d'água. Elas também contribuem para a estabilização da temperatura e para a manutenção das características físico-químicas da água e fornecem alimento à fauna, estabelecendo relações com o ambiente aquático. Essas formações vegetais desempenham ainda importantes funções ecológicas, como fonte de abrigo e alimento para a fauna em geral, e como fonte de sementes de espécies nativas e ainda como barreiras naturais contra a disseminação de pragas e doenças nos cultivos agrícolas. São importantes também como corredores ecológicos, ligando fragmentos florestais e, portanto, facilitando o deslocamento da fauna e o fluxo gênico entre populações de espécies animais e vegetais. Prezados alunos, no Brasil, como sabemos, temos abundância de recursos hídricos e estamos tradicionalmente acostumados com o excesso deles. A fartura de água, por exemplo. Mas ultimamente temos presenciado e experimentado alguns sinais da natureza de que a abundância dos recursos já não é a mesma. E que, caso a gente não preserve e cuide bem do meio ambiente, seremos seriamente afetados. Lembram-se do racionamento de água em São Paulo, da seca no Nordeste do Brasil e no Norte de Minas Gerais? Pois é, cuidar é essencial, preservar é fundamental. E sabem quais são alguns dos motivos para o desaparecimento ou para a efemeridade, isto é, existência em alguns períodos do ano somente de alguns rios e córregos que antes eram perenes? O descuido e a degradação das matas ciliares dos cursos d'água. Pode parecer exagero, mas não é. O assoreamento dos rios. Sabem o que é isso? A erosão das encostas e carreamento do solo, carreamento da terra para o leito dos rios. Isso mesmo, para dentro dos rios. Onde deveria correr a água, passa a se depositar terra, areia, etc. O assoreamento é o acúmulo de substâncias minerais, como areia e argila, ou substâncias orgânicas, em um corpo d'água, provocando a redução de sua profundidade e de seu volume útil. Por outro lado, se o solo tem muita vegetação, o impacto da chuva será atenuado, porque a terra estará mais protegida. E assim, o impacto da chuva no solo será menor devido aos obstáculos. As raízes também dão sustentação mecânica ao solo, e nele criam canais, facilitando a infiltração da água da chuva e diminuindo o escoamento superficial, que causaria o assoreamento. Sim, o assoreamento é um dos motivos da degradação de alguns importantes rios ou córregos, essenciais para a sobrevivência dos homens e de muitas cidades. Já repararam que toda cidade depende de um ou mais rios para abastecer a população? Não é coincidência. Os homens precisam da água para viver. Parece óbvio dizer isso, mas não é quando vemos que nós mesmos, os seres humanos, não preservamos aquilo do qual dependem as nossas vidas. Basta a gente olhar para alguns exemplos bem próximos de nós. O desmatamento da mata ciliar do Rio São Francisco, por exemplo, está gerando seu assoreamento em muitos pontos, como vocês podem ver nesse próximo slide. A perda da vegetação da mata ciliar em virtude da expansão das cidades, como na figura acima, da agricultura de sequeiro e irrigada, notamos isso na imagem à esquerda e abaixo, da extração madeireira, da implantação de pastagens e da expansão mobiliária, traz consigo consequências como a erosão e o desmoronamento de barreiras. Reparem a imagem da direita e abaixo no slide. Vejam que a pouca vegetação que restou ao lado do rio é incapaz de impedir o desmoronamento. Seria necessária uma mata muito mais bem preservada para impedir que o solo fosse erodido e invadisse o rio. Assim, o rio vai ficando cada vez mais raso, formando bolsões de areia, prejudicando e até impedindo a navegação pelo rio e diminuindo ambientes de reprodução e de manutenção da vida aquática.
São mais de 500 anos de degradação, desde o descobrimento do Brasil. E faz-se necessário um projeto de longo prazo, com educação ambiental, em todos os níveis de educação, para que a gente consiga reverter o quadro e possamos restabelecer o rio em sua magnitude. Para isso, restaurar as matas ciliares e conservar aquelas poucas ainda existentes é fundamental. Pela Lei 12.651, de 25 de maio de 2012, conhecida como Novo Código Florestal, a função ambiental das áreas de preservação permanente, dentre as quais encontram-se as matas ciliares, são preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas. O artigo 3º dessa lei já aborda e sintetiza, portanto, toda a importância ambiental que as matas ciliares devem desempenhar. É bastante importante ressaltarmos os diferentes valores que são atribuídos às matas ciliares, que resultam em diferentes pontos de vista quanto à importância dessas matas, em geral conflitantes. Vejamos que, para o pecuarista, as matas ciliares representam um obstáculo ao livre acesso do gado à água. Para a produção florestal, representam lugares bastante produtivos, onde crescem árvores de alto valor comercial e que, portanto, deveriam ser exploradas. Em regiões de topografia acidentada, ou seja, onde há muitos morros, as matas ciliares proporcionam muitas vezes as únicas alternativas para o traçado de estradas. Para o abastecimento de água ou para a geração de energia, representam excelentes locais de armazenamento de água, visando garantia de suprimento contínuo. No entanto, do ponto de vista ecológico, as matas ciliares são consideradas como corredores extremamente importantes para o movimento da fauna ao longo da paisagem, assim como para a dispersão vegetal. Além das espécies típicas dessas matas, nelas ocorrem também espécies típicas de terra firme. Dessa forma, as matas ciliares são também consideradas como fontes importantes de sementes para o processo de regeneração natural, atuando como um banco de sementes. Essa função ecológica é já sem dúvida razão suficiente para nos demonstrar a importância das matas ciliares. E a gente deve ainda se lembrar da função hidrológica na manutenção da integridade da bacia hidrográfica, representada por sua ação direta numa série de processos importantes para a estabilidade da bacia, para a manutenção da qualidade e da quantidade de água, assim como para a manutenção do próprio ecossistema aquático. Assim, turma, temos que levar em conta o conceito de desenvolvimento sustentável, quando entramos na discussão de todos esses interesses que pontuei agora há pouco. Será mesmo que devemos colocar como prioritário o interesse do setor pecuarista ou dos setores da produção vegetal e florestal em detrimento do interesse ecológico, o único capaz de manter preservadas as matas ciliares? Sem dúvidas, sabemos que caso o interesse dos setores produtivos prevaleçam, não haverá sustentabilidade. As matas ciliares desaparecerão e os impactos ambientais levarão inclusive a impactos graves sobre esses setores, restando somente degradação ao final de tudo. Mas não sejamos pessimistas. É por isso que estamos aqui, para entender toda a importância das matas ciliares e poder atuar na conservação dessas. Vamos agora assistir a um vídeo institucional do Supremo Tribunal de Justiça do Brasil, que nos apresentará um resumo da problemática da questão da água e dos seus usos. Nesse vídeo, vocês poderão observar a importância de conservar os mananciais, como os órgãos ligados à defesa do meio ambiente atuam e ainda poderão conhecer alguns programas e ações que todos nós podemos tomar para preservar os nossos recursos hídricos. Essencial para a vida do planeta, a água é um recurso limitado, que vem recebendo especial atenção do poder público. Em muitos casos, porém, a necessidade de proteção transborda os limites da atuação administrativa e exige a intervenção do Poder Judiciário. Na reportagem a seguir, você vai entender de que forma as decisões judiciais ajudam a preservar as margens de córregos e rios, uma ação fundamental para manter o equilíbrio dos ciclos hidrológicos. 70% da superfície da Terra são cobertos por água, mas apenas 0,5% disso é próprio para o consumo humano e de animais. Olhando por esse lado, o Brasil é privilegiado.
dono de 53% da água doce disponível na América do Sul. Perpassa por todas essas questões, a questão de gestão, de investimento de tecnologias, investimento de recursos, capacitação de pessoas. O consumo diário no Brasil de 200 litros por pessoa está bem acima do ideal. A Organização das Nações Unidas afirma que 110 litros são mais que suficientes. Acabar com a poluição é outro desafio. Em todo o mundo, os mananciais recebem por dia 2 milhões de toneladas de lixo e esgoto. De acordo com o IBGE, no Brasil, mais de 50% das residências não contam com a coleta de esgoto e 80% dos resíduos são lançados diretamente nos rios sem nenhum tratamento. Junto com a sujeira, muitas vezes vem a degradação das matas ciliares que protegem os cursos d'água. No Distrito Federal, por exemplo, são 100 denúncias por ano desse tipo de crime. Nós temos tanto essa questão dos chacareiros que deixam o seu gado invadir a área de proteção, como até loteamentos clandestinos iniciando instalação nessas áreas. No Brasil, uma lei de 97 criou uma política nacional com critérios para o uso e preservação dos recursos hídricos. Uma das exigências é que todas as concessões para o uso de áreas com cursos d'água, como esse aqui, levem em conta a preservação ambiental. Mas, na prática, essa tarefa não tem sido nada fácil. Um exemplo são os empreendimentos imobiliários construídos em locais que deveriam estar protegidos ou em regiões onde a capacidade das bacias hidrográficas já está reduzida. Nessa hora entra em cena o Ministério Público, que muitas vezes tenta inclusive paralisar as obras. Só que na queda de braço com grandes investidores, nem sempre o meio ambiente sai ganhando. Algumas ações nós ganhamos depois de quase uma década de tramitação, transita em julgado em definitivo e aí nós vamos começar a tentar executar esse julgamento e nem sempre temos um sucesso imediato. Nós esbarramos em problemas de falta de orçamento, problemas que necessitam de uma licitação, essa licitação às vezes ela é embargada, entram com ações, enfim, é difícil. Atento à importância da preservação da natureza, o Superior Tribunal de Justiça condenou o IBAMA e o município de Caucaia, no Ceará, a removerem algumas famílias instaladas em uma área de preservação permanente. Além disso, os ministros da segunda turma obrigaram o IBAMA a proibir novas invasões na região. Já em Santa Catarina, o STJ anulou autorizações de órgãos ambientais para o desmatamento de uma área de Mata Atlântica que seria usada para a construção de um ginásio de esportes. Órgãos internacionais também estão nessa luta. Recentemente, a ONU anunciou que até 2050, 45% da população mundial não vão ter acesso à quantidade mínima de água necessária. O alerta provocou uma corrida das autoridades mundiais para intensificar as ações de proteção aos mananciais. Uma das iniciativas da Agência Nacional de Águas foi buscar parcerias com produtores rurais. Para cada hectare de terra preservado por ano em áreas com pouca água, a agência paga em média R$ 160 aos agricultores. O produtor recebe proporcionalmente, ao benefício que ele traz para a bacia, e nós medimos isso lá na água, tá certo? Quanto mais ele contribui, mais ele recebe. Então ele fica motivado a fazer esse tipo de trabalho e a sociedade se sente mais confortável por ter água para utilizar nas suas necessidades. Alternativas individuais também têm dado bons resultados. Entre elas, o aproveitamento da água da chuva. Esta fazenda, a 23 quilômetros de Brasília, armazena cerca de 300 mil litros no período chuvoso. Volume suficiente para abastecer toda a propriedade durante um ano. E vocês se lembram do esgoto lançado nos rios mostrado no início desta reportagem? Pois é, aqui todos os resíduos que saem dos canos vão direto para o subsolo e viram adubo. Em cima está uma plantação de bananas. É um jardim que está permanentemente sendo irrigado, e
fertilizado com o que vem do banheiro. Então, em vez da gente ter um problema, a gente tem uma solução. O nosso esgoto, ele é um jardim produtivo. E como resultado final, em vez de eu ter poluição, eu tenho a melhor banana aqui da nossa chácara, né? As melhores folhas de taioba, enfim, é um ambiente produtivo. Se não bastasse, ainda há o desperdício, que corre ladeira abaixo. A tecnologia tem sido bastante utilizada nesse combate ao desperdício, mas atitudes simples do dia a dia, como por exemplo, desligar a torneira enquanto se lava a louça ou então enquanto se esfrega uma roupa, podem fazer a diferença. E olha que estamos dentro de uma propriedade rural e água aqui não falta. Quem impõe limites é seu Evaldo. Desse pequeno córrego, a família tira água para consumo da casa e para a irrigação da roça. E nada de desmatar nestas margens. Ensinamentos passados de geração para geração. O agricultor ensina a neta uma matemática que aprendeu ainda pequeno. A gente procura economizar o máximo, nem tudo. É na torneira, é no chuveiro. O planeta tá ficando escasso mesmo de água, né? E cada dia que passa o consumo aumenta mais. Então tem que economizar, todo mundo tem que fazer a parte, né? Você sabia que se durante um banho de aproximadamente 5 minutos você desligar o chuveiro enquanto for passar o sabonete, consegue economizar 25 litros de água? Isso significa que mudanças simples de hábito podem sim garantir a preservação desse recurso. E tem outras dicas, anote aí. Em vez de deixar os alimentos um tempão embaixo da torneira para descongelar, coloque-os na geladeira durante algumas horas. Lavar roupa representa um consumo de 30 litros. Então, o melhor é juntar o máximo de roupa possível para ligar a máquina. Na hora de limpar o quintal e a frente da casa, que tal usar mais a vassoura? Espalhar folhas ao redor de plantas retém umidade. Na prática, é menos água e mais economia. E lembre-se, atitudes como essas devem ser adotadas por toda a família. Por isso, até os pequenos devem ser ensinados desde cedo sobre o uso consciente. Vocês notaram o exemplo do seu Evaldo? Ele é consciente, não desmata as margens dos rios e ensina a sua filha a importância de preservar a mata para que sempre tenham água correndo perto de casa. Proponho agora que vejamos exemplos trazidos por estudos científicos que demonstram para nós a importância real das formações vegetais que estamos estudando, as matas ciliares. De toda a vasta literatura que temos, ou seja, de toda a grande quantidade de trabalhos publicados sobre o assunto das matas ciliares e sua consequente importância, selecionei alguns que vão nos ajudar a compreender e a fixar o conteúdo. Falarei a vocês, primeiramente, sobre o trabalho de pesquisadores da Universidade Federal do Pará, que comprovaram no nordeste daquele estado, no rio Urumajá, que a falta ou a deficiência da vegetação nas margens do rio aumenta a diferença no tamanho das partículas de solo carreadas pela chuva, de modo que onde há degradação da mata ciliar, há a contaminação do rio por sedimentos, que no geral não seriam transportados para dentro dele. Ou seja, os pesquisadores avaliaram vários trechos do curso d'água e conseguiram provar que a mata ciliar impede o transporte de partes maiores do solo para o leito do rio. Falaremos mais adiante sobre erosão, fenômeno que está intimamente ligado a este transporte e desgaste do solo. Um outro trabalho, este agora de pesquisadores da Universidade Estadual Paulista, em São Carlos, provou que a mata ciliar é importante na retenção de poluentes advindos da agricultura, em decorrência da lixiviação de defensivos, sejam eles herbicidas, pesticidas e de fertilizantes, os conhecidos adubos químicos. Lixiviação é o nome que se dá quando há o transporte via água das chuvas de nutrientes e outras substâncias sobre o perfil do solo.
No trabalho, os pesquisadores verificaram que a água dos córregos situados em áreas não revestidas pela mata ciliar apresentava níveis muito maiores de cobre, ferro e zinco. Como podemos notar nos gráficos que apresento agora a vocês, percebemos que nas áreas com plantação de açúcar, de cana-de-açúcar e pastagens, ou seja, elas estavam desprovidas de mata ciliar, há concentrações muito maiores dos metais na água dos rios, enquanto na área com mata ciliar, a concentração dos metais detectada na água foi menor. Notem que os metais cobre, ferro e zinco estão com suas barras bem maiores, quando não há mata ciliar adjacente ao rio. Isso implica que pode haver contaminação de animais, como peixes e crustáceos e ainda aves e outros animais terrestres, como no leite das vacas que utilizam a água de córregos e rios contaminados, chegando até o homem. Isto é o que chamamos de bioacumulação, sendo todos os níveis tróficos, ou seja, toda a cadeia alimentar afetada negativamente por poluentes. Em outro trabalho, pesquisadores de Pernambuco, por sua vez, estudaram a importância das matas ciliares como biocorredores para espécies de abelhas. Essas abelhas têm a função de polinizar diversas espécies vegetais que ocorrem ao longo do Rio São Francisco. O mais interessante é que as abelhas estudadas somente existem em locais onde as matas ciliares ainda existem, enfatizando a necessidade de proteção dessas matas para a manutenção da biodiversidade. Reparem só a importância que foi comprovada. A mata ciliar atuando como local de abrigo para espécies de abelhas polinizadoras. Vejam como tudo fica perfeitamente interligado. Sem mata ciliar não haveria abelhas e sem as abelhas muitas plantas perderiam seus polinizadores, o que afetaria em muito sua reprodução, podendo chegar até mesmo à extinção. Outros estudos enfatizam a importância das matas ciliares no fornecimento de alimento para a fauna. Em Bonito, no Mato Grosso do Sul, pesquisadores perceberam a importância de árvores na alimentação de aves durante a estação seca. Reparem mais uma vez que caso não houvesse a mata ciliar, os pássaros ficariam sem alimentos e certamente o Pantanal brasileiro perderia muitas espécies de aves importantes, afetando a nossa biodiversidade. Ainda em relação a essa função desempenhada pelas matas ciliares, gostaria que vocês prestassem atenção neste áudio que passaremos agora para vocês. Neste breve áudio, vocês poderão perceber que as pesquisas desenvolvidas por alguns pesquisadores comprovam que folhas das matas ciliares são muito importantes como fontes de alimento direta ou indiretamente pela vida aquática. Na Onda da Vida, porque tem biologia no seu dia a dia. Todo mundo já sabe que a mata ciliar é aquela que fica na beirada de um rio e que ela é muito importante para evitar a erosão, o assoreamento e para proteger as nascentes. Mas você sabia que as folhas que caem na água também são fundamentais para a manutenção da vida e do ecossistema aquático? Pois é, o professor José Francisco Gonçalves Júnior, do Departamento de Biologia Geral da UFMG, estuda esse assunto há 8 anos. Ele explicou que, por causa da sombra das árvores de uma floresta, o rio que corta essa floresta não recebe luz solar suficiente para a manutenção da vida aquática. E todo mundo precisa de luz. As plantas aquáticas precisam dela para a fotossíntese, as algas para se multiplicar e até os peixes que não fazem fotossíntese conseguem mais alimentos quando tem luz à vontade. É fácil imaginar, então, que um ambiente com pouca luz seja um lugar sem graça, triste e com pouca vida. Mas, na verdade, mesmo na sombra, a vida fervilha debaixo d'água. Isso só é possível porque as folhas, as flores, os frutos e galhos de árvores que caem dentro da água vão sendo decompostos por micro-organismos e usados como alimento direta ou indiretamente pelos peixes. Assim, ao mesmo tempo em que a árvore sombreia um rio, ela oferece nutrientes para que a vida aquática continue se desenvolvendo na penumbra. O trabalho pioneiro do professor José Francisco identifica quais são as folhas que podem ser melhor aproveitadas pelos organismos para manter o maior número de espécies em cada ambiente aquático. Essas informações farão parte de um banco de dados que poderá ser usado no futuro para comparar o que acontece em nossos rios com aquilo que acontece com rios do mundo todo. Além disso, isso permitirá uma melhor gestão das bacias hidrográficas brasileiras.
Quanto mais se conhece, mais fácil fica preservar e recuperar a natureza. Eu sou Adilane Vilas Boas. Mande sugestões para novos programas no nosso site www.ufmg.br/Na Onda da Vida. Na Onda da Vida, uma produção do Instituto de Ciências Biológicas da UFMG. Apoio CNPq e FAPEMIG. Prosseguindo com os nossos exemplos de trabalhos científicos publicados, temos que outros pesquisadores, agora da Universidade Federal de Lavras, avaliaram ainda a riqueza do solo da mata ciliar em comparação com solos sobre outros tipos de vegetação. E eles concluíram que há uma atividade biológica muito maior nos solos de mata ciliar, indicando e comprovando, mais uma vez, a riqueza que temos nesses ecossistemas. E falando mais uma vez em riqueza das matas ciliares, há um outro trabalho que estudou uma área de mata ciliar antes de ser alagada para a construção de uma hidrelétrica entre os estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Sabem o que os estudiosos encontraram? 87 espécies de musgos, aquelas plantas muitas vezes minúsculas que agora estão debaixo d'água. Isso mesmo, a mata foi inundada para a construção da hidrelétrica. E sabe-se lá se muitas dessas 87 espécies não existiam somente ali. Vejam o impacto da atividade humana sobre os ambientes naturais. Todos esses estudos e trabalhos que abordamos aqui, pessoal, estarão disponíveis para vocês na nossa sala virtual. Fiquem à vontade para consultá-los. Será um tempo muito bem investido por vocês, caso se interessem pela leitura desses materiais. Eles também serão importantes como consulta para a realização dos fóruns e das atividades avaliativas. O que aconteceria, então, caso faltem as matas ciliares? Com base em tudo o que falamos anteriormente, fica mais fácil para imaginar ou até mesmo identificar, com base no que vemos no nosso cotidiano, os impactos do desmatamento das matas ciliares, não é mesmo? Quando damos o foco na conservação dos cursos d'água, torna-se importantíssimo abordarmos o que chamamos de erosão e de assoreamento dos rios. E ainda pode acontecer a extinção de nascentes de rios e córregos. Vamos falar primeiro sobre a erosão. O termo erosão, de modo geral, significa desgaste e perda de solo em um local. Tecnicamente, a erosão é um processo que faz com que as partículas do solo sejam desprendidas e transportadas pela água. É um impacto destrutivo no solo, causado pelo desmatamento e técnicas agrícolas impróprias, em geral. O impacto das chuvas e do vento, por exemplo, desagrega as partículas do solo, caso este não esteja protegido. Essas partículas vão então sendo removidas e transportadas para os rios, lagos, vales e oceanos. A erosão faz com que apareçam no terreno o que chamamos de sulcos, que são pequenos canais com profundidade de até 10 centímetros. Ravinas, que têm profundidade de até 50 centímetros, ou vossorocas, que possuem mais de 50 centímetros de profundidade, como vocês podem ver nas imagens desse slide. Vejam na imagem em preto e branco como é nítido o desenvolvimento de uma erosão. Primeiro começa com a destruição da vegetação. Após isso, o solo descoberto já começa a apresentar pequenos sulcos, indicando que o solo já está sendo transportado para as partes mais baixas do terreno. E o último passo é a formação de vossorocas, esses grandes canais que trazem muitos danos ao meio ambiente. Atenção! A erosão é a principal causa da degradação acelerada das terras, reduzindo seu potencial produtivo e, consequentemente, seu valor. Percebam mais uma vez nas imagens quanto o solo está sendo perdido e quantas áreas estão ficando impróprias para utilização. O pior, imaginem para onde está indo todo este solo. O controle da erosão é fundamental para a preservação do meio ambiente, pois o processo erosivo faz com que o solo perca suas propriedades nutritivas, impossibilitando o crescimento de vegetação no terreno atingido e causando sério desequilíbrio ecológico. Notem as duas outras imagens que nos apresentam situações reais. Grande parte do solo é perdida e não somente a paisagem fica comprometida, quanto principalmente a utilização das terras pelo homem. A mata ciliar é uma proteção natural contra a erosão. Sem ela, a erosão das margens
leva terra para dentro do rio, tornando esse rio barrento. Observem na imagem de cima a proteção conferida pela mata ciliar. Mesmo que haja erosão na parte descoberta, grande parte dessa será barrada pela mata ciliar e não alcançará o rio. Já na imagem abaixo, podemos visualizar a estimativa da perda de solo por erosão em quilos por hectare por ano. Vejam como é bem maior a perda de solo nos cultivos agrícolas em comparação com a quase insignificante perda ocorrida quando o solo está coberto por mata ciliar. Vamos comparar os extremos. No cultivo do algodão, como apresenta a figura, há uma enorme perda de quase 27 mil quilos de terra, enquanto quando há vegetação ciliar, representada aí pela mata nativa, a perda de solo é infinitamente menor, de apenas 4 quilos de solo por hectare por ano. Assim, como principais consequências da erosão, temos o desaparecimento de nascentes, secas e enchentes extremas, extinção de peixes, contaminação por poluentes, a perda do solo, o assoreamento de rios e a eutrofização. Falando em eutrofização, precisamos melhor detalhar este fenômeno para que melhor compreendam do que se trata. A eutrofização é a fertilização excessiva da água por recebimento de nutrientes, nitrogênio e fósforo, por exemplo, causando o crescimento descontrolado de algas e plantas aquáticas. Como desencadeadores da eutrofização natural, podemos citar os nutrientes trazidos pelas chuvas e águas superficiais, que erodem e lavam a superfície terrestre. Mas o homem, por meio de suas atividades, maximiza o processo natural, e assim surge a eutrofização artificial. Esse fenômeno é resultante da poluição das águas, que provoca o aumento de matéria orgânica e, consequentemente, causa a proliferação de algas microscópicas que se localizam na superfície. O fenômeno de eutrofização cria uma camada espessa de algas que impossibilita a entrada de luz na água e impede a realização da fotossíntese pelos organismos presentes nas camadas mais profundas, o que ocasiona a morte das algas, a proliferação de bactérias decompositoras e o aumento do consumo de oxigênio por estes organismos. Consequentemente, começa a faltar oxigênio na água, o que gera a morte de muitas espécies de peixes. Na ausência do oxigênio, a decomposição orgânica torna-se anaeróbica, produzindo gases tóxicos, como o sulfúrico, que causa o cheiro forte característico do fenômeno. A eutrofização causa a destruição da fauna e da flora de muitos ecossistemas aquáticos, transformando-os em esgotos a céu aberto. Esse cenário permite a proliferação de inúmeras doenças causadas por bactérias, vírus e vermes. Notem na imagem que apresento neste slide como era um lago antes de sofrer o processo de eutrofização. Com baixa quantidade de poluentes ou nutrientes, havia boa penetração de luz, o nível de oxigênio dissolvido era alto, havia pouco crescimento de algas e a vida no lago era rica, com grande diversidade de peixes e de plantas. Já quando o mesmo lago sofreu eutrofização, o alto nível de nutrientes causou, como expliquei agora há pouco, a redução da penetração de luz. Como consequência, passou a ter pouco oxigênio dissolvido na água. Houve grande proliferação de algas, o que deixou as águas turvas, ou seja, mais escuras e densas, e a vida diminuiu drasticamente, com redução do número de espécies de peixes e de plantas. Vamos então traçar um paralelo com a importância que a mata ciliar pode ter para que se evite o processo de eutrofização? Lembram quando conversamos sobre o papel de retenção de muitos poluentes e nutrientes que a mata ciliar acaba fazendo? Eis a resposta. Caso os nossos rios estejam todos protegidos pelas matas ciliares, certamente também estarão mais protegidos contra a eutrofização. Vamos pontuar então, mais uma vez, ponto a ponto e calmamente as funções exercidas pelas matas ciliares nos ecossistemas? Assim vocês poderão entender e tomar nota de cada uma delas e principalmente ter sempre em mente a importância da manutenção dessas formações vegetais. É exatamente este o objetivo deste curso, torná-los conscientes da importância de manter bem conservadas as matas ciliares existentes, de recuperar as que estão ausentes ou deficientes,
de fiscalizar a atuação do homem nestes elementos da natureza e, enfim, contribuir para o bom uso e conservação dos nossos recursos hídricos. Então vamos lá. Vimos que as matas ciliares são importantes porque servem de abrigo para animais na beira dos cursos d'água. Servem como local de reprodução e abrigo de diversas espécies da fauna e da flora. Vimos isso, inclusive, em exemplo de estudo científico com as abelhas, lembram? Sem a mata ciliar, as abelhas não teriam onde se abrigar e viver, levando à redução da diversidade de animais no ecossistema. Esse exemplo serve também para outras inúmeras espécies de animais. Temos ainda também fruto das árvores caem nos cursos d'água e servem de alimento para a fauna aquática. Outro, atuam na retenção das encostas e barrancos, impedindo o transporte de solo para os rios. A vegetação ali existente favorece a infiltração das águas das chuvas. Isto é o que a gente chama de evitar a erosão e o assoreamento, algo que também abordamos com tranquilidade no decorrer da aula e espero que tenham compreendido. As matas ciliares também dificultam a chegada de poluentes advindos da agricultura, herbicidas, pesticidas e fertilizantes, nos cursos d'água, atuando contra a eutrofização e a poluição dos mananciais de água. Para facilitar o entendimento de tudo que vimos, vamos resumir rapidamente o que foi visto nessa nossa primeira videoaula? Vimos então o conceito de mata ciliar, que nada mais é do que uma área de preservação permanente, coberta por vegetação que margeia os cursos e os reservatórios de água, sendo, portanto, áreas com solos úmidos e sujeitas a inundações periódicas. Cabe lembrar os sinônimos, que são as outras denominações que as matas ciliares possuem. Podemos chamá-las também de florestas ribeirinhas, matas de galeria, florestas beiradeiras e ainda de florestas ripárias ou florestas ripícolas. Abordamos também a importância que as matas ciliares desempenham, com especial atenção à diminuição do impacto dos processos de erosão e eutrofização, sem nos esquecer dos demais papéis de servir como abrigo e fonte de alimento para as espécies da fauna e da flora. Meus alunos, com todo este importante conteúdo, chegamos ao fim da nossa primeira videoaula. Para finalizar, eu gostaria de sugerir a vocês que aproveitem o material de apoio disponibilizado. Ele é fonte de consulta e estudo para que todo o conteúdo possa ser fixado. Vocês agora terão atividades a serem desenvolvidas com o apoio do tutor que está aí com vocês. Gostaria de agradecer pela atenção e desejo sucesso nos próximos passos que propomos nessa disciplina. Fico por aqui. Até a próxima aula.